Então, eles fazem muitas vezes com que essa vítima se sinta culpada e entre, né, nesse ciclo, nesse processo de adoecimento psíquico. E mais do que isso, muitas vezes eles fazem com que elas questionem a própria capacidade mental, né? Na literatura, né, a gente tem isso muito bem delimitado, assim, um consenso, né? Vários autores eles vão trazer diferentes ciclos com algumas pequenas nuances de alternação, mas o que a gente encontra como um ciclo padrão assim da violência doméstica é a questão da tensão, da explosão e da lua de mel. Né? Primeiro há uma tensão ali entre o casal, muitas vezes com ameaças, né? Oh, se você fizer isso eu vou lhe bater, eu vou lhe agredir, com xingamentos. E aí vem a explosão, que é o ato em si, né? Em que acontece a agressão, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, enfim. A gente tem uma série de tipologias da violência, né? E aí depois a gente tem a fase da lua de mel, em que geralmente esse parceiro se arrepende, se sente culpado em alguns momentos, e aí pede desculpa para essa mulher, e ela fica muitas vezes também se sentindo culpada, né? Ah, será que eu fiz alguma coisa para gerar isso nele, né? Muitos homens, eles têm homens parceiros nesse sentido da violência, né? Muitos têm um certo mecanismo de fazer com que a mulher se sinta culpada por algo que, na verdade, é um ato deles, né? Um ato de violência que parte desse sujeito que é um agressor. Então, eles fazem muitas vezes com que essa vítima se sinta culpada e entre, né, nesse ciclo, nesse processo de adoecimento psíquico. E mais do que isso, muitas vezes eles fazem com que elas questionem a própria capacidade mental, né? No sentido de, será que esse ato realmente aconteceu desse jeito, da maneira como ele está dizendo, ou é da maneira como eu lembro? Ou ele está dizendo que eu tô doida, será que eu tô ficando doida mesmo? O que se passa, né? Isso gera uma confusão mental nessa mulher. Inclusive, um termo que eu gosto muito de utilizar quando a gente fala de violência de gênero, que é uma certa dessubjetivação dessa mulher, né? É como se por alguns instantes ela deixasse um pouco de ser ela, né? Ela se tornasse objeto dessa violência com esse homem, né? Com esse companheiro, com esse parceiro. E o ciclo ele é mais ou menos esse, né? Há uma tensão, há uma explosão e há uma lua de mel, como as pessoas costumam chamar, e isso vai girando em ciclos, né? E aí uma pergunta que não sei se você vai fazer, mas já me antecipando um pouco, por que essas mulheres continuam nesse ciclo de violência, né? Por que isso se repete tanto? Por que que... E olha um fato curioso, muitas vezes, quando uma mulher está num relacionamento abusivo, posteriormente, e por um, por uma sorte ou por um processo, enfim, ela sai disso, muitas vezes elas entram em outro, né? E geralmente a mulher que está no relacionamento abusivo, ela tende a ter esses padrões de relacionamento. Por que isso acontece, né? Há uma questão aí, e aí a gente tem uma discussão para um doutorado, né? Não teria como eu resumir aqui tudo em alguns minutos, mas a gente tem uma questão social muito forte, né? O que é que foi construído do feminino, o que é que foi construído do masculino, que lugar é esse que a mulher ocupa na nossa sociedade, que lugar é esse que o homem ocupa. E aí eu falo de papéis de gênero, de masculino e de feminino, porque muitas vezes também pode acontecer de uma mulher ocupar um lugar um pouco mais masculino, de um homem ocupar uma posição um pouco mais feminina, né? Isso não necessariamente diz respeito ao sexo biológico, né? Ao como a gente nasce, mas a como essa construção vai sendo feita ao longo da nossa sociedade, de como é que esses lugares de gênero, de papéis, de posições vão sendo estabelecidos, né? Que lugar é esse que a mulher ocupa, né? Por que as mulheres sofrem ainda tanta violência? Por que a gente ainda tem que falar sobre violência doméstica contra a mulher, né? Isso me soa tão arcaico ainda para 2021, né? Por que a gente ainda tem que falar sobre isso? Infelizmente, a gente ainda tem que falar, né? Espero que continuemos falando, continuemos podendo falar, até que isso minimamente ganhe destinos outros, né? Que não que a gente tem atualmente.
Mas, enfim, há essa questão social, há uma questão, inclusive, estrutural, de subjetivação de cada mulher, né? Como é que ela se vê enquanto mulher, como é que ela se relaciona com o outro, né? Por que que a violência, muitas vezes, tem que estar aí imersa, né, dentro dessas relações? Há um dado, inclusive, muito interessante, de que muitas mulheres que vivenciam relacionamentos abusivos ou, enfim, violências dentro dos seus relacionamentos já passaram ou já vivenciaram na sua estrutura familiar, é, já vivenciaram outros tipos de violência doméstica, né? Muitas vezes foram violentadas enquanto criança, muitas vezes viram o pai agredir a mãe, viram um irmão agredir um irmão, viram um tio, enfim. A violência muitas vezes já estava na vida dessa mulher, muitas vezes, né? Não estou generalizando, mas já estava muitas vezes na vida dessas mulheres. Enfim, a gente tem pano para manga assim para pensar em uma série de possibilidades, né? E aí a gente também pode pensar no machismo e no quanto isso está intrinsecamente vinculado às nossas relações, né? A como a gente se relaciona uns com os outros. E aí tem muito pano para manga assim para a gente discutir a respeito disso. Mas eu pensaria assim em elencar esses pontos principais, eu acho.